Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus, vamos ler com a ajuda de Deus o advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida a ele. Envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão. A Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste todos, se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartemos despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aleluia, do incremento deste principado, e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi no seu reino para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos. É uma profecia que já cumpriu e está cumprindo, e continuará cumprindo na vida da igreja, porque o Senhor, irmãos, permitiu que a terra fosse angustiada a ele. Permitiu pela falha do homem, pela desobediência do homem. O Senhor condenou a terra, aleluia, e permitiu que a terra fosse angustiada. Mas o Senhor, maravilhoso como Ele é, o Senhor usou de misericórdia. O Senhor olhou do céu, viu a aflição da terra, viu a aflição da humanidade, que também muitos de alguma maneira de outra buscavam, queriam ver Deus, queriam falar com Deus, queriam ter de volta a glória que Deus tinha dado para o primeiro homem. Então muitos não queriam saber, como hoje ainda é. Assim muitos não querem saber, mas aqueles que buscam têm encontrado o Senhor. Aleluia, temos encontrado o Senhor. Um Senhor misericordioso, um Senhor que não tem cobrado de nós como Ele poderia cobrar, aleluia, ainda que Jesus, o nosso Salvador, se dispôs a pagar a nossa dívida. O castigo que era para cair sobre nós caiu sobre Jesus. Ele, na sua humildade, no seu amor, veio neste mundo sofrer para pagar uma dívida que não era dele, era nossa. É um motivo de nós agora glorificarmos ao Senhor Jesus e a Deus por esta grande obra, esse milagre que Ele fez na nossa vida. Então diz aqui: tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste todos, se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, o cetro do seu opressor. Como no dia dos midianitas, porque um menino nos nasceu, aleluia, essa é a glória da palavra, a profecia que já falava nos nossos dias, nos dias do Senhor Jesus. Aquele que veio como um cordeiro imaculado, porque o cordeiro do passado da festa do sacrifício não foi suficiente para perdoar os pecados, não. Precisou ouvir o Filho de Deus, cordeiro imaculado, santo, enviado do céu. E nesta comunhão que a igreja se encontra, é um bom momento agora para nós avaliarmos dentro de cada um de nós a glória que Jesus trouxe nesta terra e a glória que nos acompanha. Irmãos, pois, está escrito na palavra em Romanos: aquele que me achar, achará a vida, aleluia, ainda. Irmãos, santo é o Senhor. Não fomos nós que achamos o Senhor. Nós não tínhamos esta capacidade de procurá-lo e encontrá-lo. Mas Ele foi tão misericordioso.
que Ele nos procurou e nos achou, irmão, irmã, todos que estamos aqui ouvindo esta palavra, você foi achado e encontrado por Jesus. Ninguém nos queria, quem que se interessaria por nós, ninguém. Mas o Senhor teve esse amor, teve esta compaixão, e Ele nos encontrou no pecado, no vício, na maldade, aleluiai. Ele não olhou o tamanho do nosso pecado, Ele usou da sua misericórdia conosco. Então o Senhor veio, teve piedade de nós. Como está escrito na palavra que Ele disse, eu não vim pará-lo. Justo eu vim para o pecador, o são, não precisa de médico, quem precisa de médico é o doente. E todos nós estávamos enfermos, a doença do pecado, da maldade estava conosco. Mas o Senhor não foi lá procurar o palácio de Herodes Lar. Os homens grandes não foi procurar aqueles que se justificavam pela lei, ele foi de encontro. Aquele que não tinha nenhum socorro, que não tinha nenhum valor, que estava, aleluia, destinado à perdição eterna. E no meio desses nós fomos encontrados por Jesus, e nós louvamos, glorificamos pela sua grande misericórdia. Então, Ele nos encontrou, a irmã está aqui, o irmão está aqui, testemunhado, amigos da obra A Irmandade, sabe? E que a obra tem amigos, né? Tem os testemunhai. Davi, num pedido que fez ao Senhor, disse: por causa dos meus irmãos e amigos eu direi, haja paz em música, Jerusalém. Então está aqui conosco hoje a Irmandade Testemunha, amigos, e o Senhor não vai dispensar ninguém sem a visitação do Espírito Santo, aleluia. Porque haverá conversão, então Ele nos encontrou, mas a palavra em Romanos diz, aquele que me achar, falando sobre Jesus, aquele que me achar, achará a vida. O que é achar Jesus? É o que a igreja está fazendo, é estar aqui, é ler as Escrituras, é orar, é congregar. Irmão, irmã, nesta comunhão que estamos, sinta, agora que você achou. Jesus, glória ao nome do Senhor, porque que o encontramos no ouvir. A palavra encontramos na oração, encontramos na consagração, encontramos na resignação da vontade de Deus. Na nossa vida, cumpre em mim a tua vontade. Faça em mim a tua vontade. Seja o meu guia, o meu Senhor. Seja, aleluia, tudo na minha vida, diz o Senhor. Por esta palavra haverá alegria, a igreja exultará diante do grande Deus. Encontramos Ele na angústia. Estávamos angustiados lá na meia-noite, 1 hora oramos, Ele veio, estou aqui, aleluia. Diz o Senhor, encontramos Ele no momento de luto, no momento que alguém da nossa família partiu, aquele que nós amávamos, aleluia, num momento triste, aleluia. Não tinha quem nos ajudasse, por mais que um amigo, um vizinho, um parente viesse ali. Não chora não, chora, é assim mesmo, é a vida, isso vai passar, aleluia. Mas nós encontramos Jesus que disse, eu não te deixarei, não te desampararei na hora da tua angústia, estarei contigo na hora do teu choro, te direi, eis-me aqui. E a igreja agora pode confirmar a palavra, o Senhor nas horas mais difíceis tem estado conosco. Eu lembro, irmãos, com 7 aninhos de idade, vi um irmãozinho meu, quando com 1 aninho de idade, engatinhando pelo chão, morrer queimado com uma chaleira de água fervendo. Eu sinto ainda os gritos dele no meu ouvido. Dias difíceis, dias, irmãos, de angústia, dias que pareciam que não iam acabar a terra, aleluia. Que foi angustiada, ainda se alegrará. Olha a alegria que está dentro de nós pelo Espírito Santo, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão e irmã, diz aqui a palavra, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, aleluia, Filho do Deus Altíssimo, glória ao teu nome, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que trabalham em nós. O Pai criou, o Filho salvou e o Espírito Santo está aqui guiando a igreja. Irmão, irmã, vamos aumentar um pouquinho a comunhão, porque a igreja sentirá o Espírito Santo te guiando na verdadenos.
guiará. Na verdade, glória a Deus, aleluia. E o principado está sobre os seus ombros, graças a Deus, o principado, a glória, o poder, a virtude. Aleluia, a salvação, a eternidade está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso nessa comunhão. Se toda a igreja pudesse falar, mas nós não vamos falar. Vamos dizer dentro do nosso coração: eu te amo, Jesus, aleluia, tu és maravilhoso. Deus maravilhoso tem feito obras na nossa vida que nós nunca imaginamos. Nos fez passar. Tem irmão aqui que se belisca: será que sou eu mesmo que estou aqui? Tem irmão aí que diz: será que sou eu? Depois de tudo que eu passei depois. De todo o cálice amargo que eu bebi, quanto que eu chorei, quanto que eu molhei meu travesseiro com as lágrimas, quantas vezes eu achei, agora não dá mais, agora chegou o fim, e a palavra disse: agora, eu continuo contigo, aleluia, você venceu até agora, e vencerá tudo que virá em nome de Jesus. Nazareno Conselheiro. Música, onde encontraremos conselheiro como Jesus, o Senhor Jesus, aconselhando aqui nas Escrituras, sempre aconselhando, sempre com misericórdia, sempre com paz, sempre aconselhando a ter paz, aconselhando a buscar o reino do céu, como aconselhando buscar os dons de Deus, aconselhando a ter paz, aconselhando, aleluia, a viver uma vida tranquila, sem discussão, sem briga, sem confusão. Que o Espírito de Deus cubra toda a igreja agora, aleluia. Que o sangue do Senhor Jesus nos cubra e nos livre do mal. Um dia, dois homens. Abraão, homem da fé, com o seu sobrinho. Ló. Abraão diz: eis aí a terra, os nossos pastores estão brigando, porque aonde não está a presença do Senhor. Jesus, a guia do Espírito Santo, há brigas. Aonde está o Senhor não tem brigas. Ó, glória a Deus! Então Abraão viu que os pastores de Ló brigavam, disse: olha, não dá para continuar assim, essa briga vai chegar em nós dois, e os irmãos sabem que tem briga que começa longe, mas o alvo é a irmã, tem briga começando longe. Quem sabe até em outro estado, outro país, mas o alvo é o irmão, o alvo sou eu, somos nós. E Abraão, usando de uma palavra sábia, disse: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Querendo dizer, você escolheu, vou ficar nas mãos de Deus. Toda essa irmandade fica nas mãos de Deus. Glória ao nome do Senhor. A porta que precisa abrir, é Ele que vai abrir. Você não vai precisar empurrar a porta. A porta é Deus que vai abrir. Você não vai precisar discutir, você não vai precisar brigar, aleluia. O Espírito de Deus se levanta em favor da igreja, glória ao nome do Senhor. Ele é maravilhoso. Música, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz, Príncipe da paz. Ele comanda a paz, ele zela pela paz. Ele reina na paz e 6 minutos para as 16 horas. E a palavra proclama para todos que estamos ouvindo: haja paz, aleluia. Alguma guerra vai parar, agora alguma confusão vai parar por ordem da palavra, aleluia. Então nós poderemos dizer com toda a força da alma: aleluia, Príncipe da paz. Eu te adoro. Então, os irmãos vejam que Jesus foi tão simples, maravilhoso, que veio nesta terra. Ele precisava andar aqui, ele precisava comer, ele precisava beber com os discípulos, precisava vestir, e ele se dispôs a ter um corpo igual ao nosso. Ele não era muito mais forte, ele não era muito mais alto. Tanto é que ele se misturava no meio dos discípulos. Quem via Pedro, via Tiago, via João, não distinguia quem era. Jesus, Judas, teve uma dificuldade de entregá-lo. Precisou dar um sinal àquele que o beijar, irmãos, queira. Deus, que nesta tarde não tenha nenhuma cabeça sobressaindo, a igreja toda que está ouvindo esta palavra. Vamos nos colocar todos numa mesma medidase. Nós nos colocarmos todos numa mesma medida. A medida do Senhor vai trabalhar em todos nós então. Diz a palavra que ele precisou nascer de mulher. Ainda que não por contato de varão, foi gerado por obra e virtude do Espírito Santo.
mas Ele fez uma promessa para nós. Sejamos firmes na graça. O inimigo está tentando de todas as maneiras nos tirar. Daqui mais diz o Senhor para todos nós. Você ficando firme, você vai ter um corpo igual ao dele para viver na glória eterna. Ele tem um corpo igual ao nosso para viver na terra. 32 anos nós. Teremos um corpo igual ao dele para viver no céu. A eternidade. Aleluia, irmãos. Igreja, sabendo de tudo isto, sentindo esta comunhão tão santa dentro de nós, o Senhor faz uma pergunta para toda a igreja. Agora haveria alguma coisa impossível para Deus? Nada. Haverá impossível para Deus. Nadase. Vamos um dia deitar na sepultura, a partir daqui, com o direito à eternidade, com o direito de ver o rosto de Deus, com o direito de estar com Ele. No céu, diz o Senhor. Igreja, você vencerá tudo em nome de Jesus. Nazareno, Deus seja louvado, amém. Vamos agradecer a Deus, glória. A Jesus, aleluia. Glória a Deus Santo. É o Senhor, aleluia, glória. Jesus, glória, glória. Jesus, glória. Deus Santo, é o Senhor, glória a Deus Altíssimo, Deus bondoso e amado Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, no nome amado teu Santo, Filho, que uma vez mais, na tarde desse dia, curvamos os nossos frágeis joelhos por terra. Senhor, nesta hora, em agradecimento, primeiramente, a todo o bem que recebemos das tuas mãos santas. Senhor amado, pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui reunidos. Nesta casa de oração, Senhor, aonde a tua presença se manifesta dentro do nosso coração. Pai eterno, te damos graças por todo este andamento. Senhor eterno, pelo culto aberto no nome de Jesus, teu Filho, pelo teu servo, que preside, Senhor amado, pelos teus filhos das portas, tuas servas nas portas. Senhor Pai, aleluia, o teu nome por esses instrumentos que te louvam na tarde deste dia, as vozes que cantaram glória ou aleluia, que daqui saiu, chegou. Senhor, por fé, ao trono da tua glória. Senhor, amado eterno e glorioso Senhor Pai eterno, nós te agradecemos acima de tudo pela tua santíssima, fiel e poderosa palavra. Senhor, esta que com uma suavidade celestial tem descido dentro do nosso coração, tem encontrado aqui um espaço, ó Deus, bendito para movimentar. Pai eterno e santo, toda mácula do adversário, ó Deus querido, grava esta palavra nos nossos corações. Ó Deus glorioso em tudo, nós te rendemos graça no nome de Jesus, o teu consagrado Filho bendito contigo, em glória eternamente. Amém, glória. Glória, glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado, amém, amém.